Olá, muito bem-vindos a mais uma entrevista da série Quem é Quem na Rede Construção Digital. Hoje temos o prazer de receber aqui os sócios fundadores do Autodoc, uma empresa do grupo CTE, que hoje está navegando fortemente na produção e desenvolvimento de softwares e de hardwares para o setor da construção. Vamos conhecer quem é essa empresa. Já está há alguns anos trabalhando com muitos clientes, construtoras, projetistas, incorporadoras no Brasil e no exterior. Surpresa, hein? É uma empresa quase globalizada. Ana Cecília Sestac, tudo bem por aí? Tudo bem, tudo tranquilo. Quer dizer, tranquilo não, né? Estamos aí vivendo em casa por um tempo, mas não paramos de trabalhar nem um minuto. Isso aí. Tiago Silva, tranquilão? Escondidinho aí em home office, na pandemia. Fala, Tiagão. José Alberto, boa tarde. Primeiro, obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com vocês, compartilhar um pouco da nossa história. Essas duas feras aqui são os sócios fundadores do Autodoc, a Ana Cecília e Tiago. E nós vamos começar para eles contarem para vocês um breve histórico, a história do Autodoc, como começou lá atrás, alguns anos atrás, eles vão contar quantos anos estão nessa jornada, e propósito, como começou, quais as primeiras dores que eles identificaram no setor da construção, os primeiros produtos desenvolvidos, e a gente vai conversando sobre essa jornada. Começou pequenininho e hoje está voando. Quem começa? Ana Cecília, vamos começar pelas damas, somos aqui cavalheiros, né, Tiago? Vamos dar a palavra para as damas. Como começou? Que ano começou? Qual a primeira dor? Primeiro produto? Como é que foi? Conta aí. Basicamente, a gente está no mercado há 17 anos. E a história, eu acho que o background que eu tive a oportunidade lá atrás de experimentar numa startup da primeira onda, em 1999, que foi o Na Obra, ele me deu o impulso até para empreender e de conhecer um pouco mais sobre a experiência de uma empresa de tecnologia. Quando veio a bolha de startup, em 2001, todas as empresas basicamente quebraram, né? Nós tínhamos uma proposta lá de desenvolver um primeiro e-commerce para o setor da construção, e com essa minha saída, eu acabei me aproximando do CTE, e foi um acordo que a gente acabou fazendo, de que eu iria para o CTE para ajudá-los aí no início de entrada no mundo digital. Naquela época nem se falava em mundo digital, se falava em internet, e com uma contrapartida de que eu poderia tocar o meu próprio negócio ali dentro do ambiente que nós estávamos vivendo. Aí fui para lá, e numa mesa, eu e o Thiago chegou logo depois. A gente trabalhava ali fazendo uma espécie de marketing técnico, oferecendo isso para o mercado, e fazia toda a gestão ali chamava de informática ainda naquela época, para o CTE, do que eles tinham internamente, e os primeiros posicionamentos na internet. E assim, em 2001, nós começamos, e o que foi muito interessante, que com a própria experiência do CTE, que foi pioneiro, em 97, eu acredito que tenha sido a primeira certificação de uma consultora no Brasil que foi feita pelo CTE, no caso, o ISO 9000, que foi a Gafisa, com essa experiência que a empresa tinha interna, e com o crescimento que o CTE estava alavancando por todo o Brasil, de certificação de centenas de empresas em vários estados do Brasil, ISO e PBQPH naquela época, nós começamos a perceber e entender que tinham alguns processos que aconteciam, que eles eram muito manuais e eles causavam um trabalho muito grande para as empresas, né? E dessa identificação, primeira identificação, nasceu o Autodoc Qualidade,
onde lá atrás as empresas utilizavam do carimbo para poder atualizar toda a troca de cópias em todos os canteiros, mandavam pasta, enfim. A gente soltou uma primeira versão do Autodoc nessa época e ele não era... Ele tinha uma base na internet, mas ele era instalado grande parte no servidor do cliente. E a partir do terceiro, quarto cliente, a gente percebeu que se a gente continuasse nesse modelo, a gente não ia dar conta, porque ia ser uma individualização por cliente. E ainda meio sem saber que a gente estava entrando no modelo SaaS, a gente resolveu centralizar tudo num servidor e oferecer esse produto como um aluguel mensal para o cliente, onde ele poderia fazer esse controle direto na web. Enfim, foi uma jornada aí de 2001 até 2005 bem interessante, porque as pessoas, elas ainda tinham o conceito de que software você vendia com uma caixinha, né? E a gente estava fazendo uma venda totalmente diferente, e que nos deu um grande conhecimento aí da parte de infraestrutura também, né? Porque são 17 anos trabalhando com essa gestão, que o Thiago aí é o grande mestre nosso lá no Autodoc de toda essa implementação e de tudo que a gente tem hoje, graças a ele. E, enfim, assim nasceu o impulso do Autodoc Qualidade, e hoje, o que o Autodoc Qualidade faz? Ele tem um custo-benefício muito bom para a empresa, onde ele consegue estabelecer a conexão de tudo aquilo que a empresa tem de qualidade, desde muito tempo ou pouco tempo, independentemente de qualquer pessoa. Então, ela tem todo o track record dela dentro do sistema, e ela consegue fazer aquela gestão muito fácil, num custo-benefício muito atrativo para a construtora, né? Então, é um produto que ele ficou... É muito fácil dele fazer a gestão da qualidade por meio do Autodoc Qualidade. Em seguida do Autodoc Qualidade, veio o nosso segundo produto, que hoje, por sinal, é o grande gerador de caixa do Autodoc, que é o Autodoc Projetos, que nasceu em 2005. Então, nós nascemos em 2005, ainda muito tateando e entendendo como era esse processo de projeto. Em 2006, nós ganhamos aí um primeiro cliente grande, foi um grande desafio, a gente aprendeu muito. E a partir de 2007, nós começamos a profissionalizar mais e começar a deixar o software mais competitivo, né? Enfim, a gente sempre teve uma ideia de fazer um sistema muito diferente e não ser só chamado de extranet. A gente sempre quis entender como funcionava a colaboração como um processo e interagir com a colaboração de uma maneira mais integrada. Muito estudo, muitas experiências, e para hoje a gente chegar onde a gente está. A plataforma do Autodoc Projetos começou em 2005, em 2007 a gente trocou todo o 2014, desculpa, nós trocamos todo o partido tecnológico da plataforma, e hoje nós estamos fazendo um upgrade da plataforma de projetos para o Forbin, para a plataforma nossa de projetos, que é o Forbin Collab, né? A plataforma que nós estamos colocando aí no mercado. Então, esses dois produtos, eles vieram com atrás dessas duas dores, de resolver esse problema de gestão da qualidade, para tornar isso mais fácil, o projeto para entender essa questão da colaboração e deixar isso um pouco mais, menos trabalho braçal e um pouco mais inteligente para o projetista e para os interlocutores que estavam do outro lado. E com essa demanda de tecnologia que a gente vem sofrendo nesses últimos anos, esse spread grande de tecnologia para todos os lados, em 2007 nós tivemos uma forte pressão para levar mobilidade para os canteiros, né? Então eu me lembro em 2008 a gente está programando no Palm, né? Quem é mais antigo lembra daquele equipamento Palm, que era HP, enfim, da Palm, os dois competiam, e a gente começou desenvolvendo a FVS, que é a ficha de verificação de serviço com mobilidade, naquele equipamento, que era, assim, acho que ele tinha menos processador que um relógio, né, desses mais simples hoje que as pessoas utilizam para correr. É verdade. Aí foi toda essa evolução, e a gente aprendeu muito nessa história da mobilidade, porque foi a gente teve que colocar no ingrediente da nossa empresa que fornecia um software com um login e uma senha,
o complemento de ter que ir ao canteiro e ensinar as pessoas que estavam lá a usar o equipamento conjugado com o que tinha na internet e entender como isso funcionava melhor. Então, assim, teve um aprendizado durante muitos anos aí, para a gente entender como as coisas funcionavam bem, e durante muito tempo nós ficamos carentes de tecnologia, porque o cliente queria mais e a gente, no custo que ele estava proposto a pagar, é muito importante falar, porque tecnologia, há muito tempo ela está disponível, só que quanto maior o partido tecnológico, maior o investimento, e para a realidade do nosso setor, não é assim que o jogo funciona, né? Então, a gente até conseguir ter uma tecnologia que ela estava num custo adequado ao que a gente podia oferecer e que o cliente estava disposto a pagar, isso demorou um pouco. Hoje isso já não é problema mais, a gente aí tem tecnologia para mobilidade disponível muito tranquilo. A grande questão não é nem a mobilidade, a grande questão é como o sistema interage do começo ao fim, sem causar interrupção para o cliente, sem causar corrupção de dados, com segurança, né? Então, e de uma forma simples, e que ele consiga um custo-benefício lá. Então, 2007, nasceu a FVS, o nosso terceiro produto, ela veio evoluindo bastante, nós chegamos em 2016, a gente mudou o partido tecnológico também da FVS, e em 2018 a gente mudou o partido de mobilidade do sistema completamente também. E nesse gancho a gente hoje, né, encara como esses produtos são os que começaram lá, começamos com qualidade, viemos com projetos, que hoje a plataforma que está fazendo, o sucedâneo dele é o Forbin Collab nosso, depois a mobilidade, que é a FVS, e o último produto que a gente colocou no mercado e que ele tem tido um crescimento muito acentuado e tendo uma resposta boa de mercado, nós começamos ele há 2 anos atrás, que é o JED4, que é uma plataforma para gestão de terceiros em canteiro de obras, e começamos muito desconfiados desse produto. A gente, quando começou, não queria entrar na área de equipamentos, porque para você fazer gestão de terceiros, é muito importante fazer a gestão do controle de acesso. Nós não queríamos, porque isso envolvia, além da gente desenvolver para software, a gente desenvolver para hardware, e a gente não conseguiu desenvolver um parceiro que conseguisse ter essa integração forte com tecnologia dentro do panorama do que a construção ela busca, dentro do custo que ela está disposta a pagar. Então, aí a gente resolveu encarar esse desafio novo, encaramos essa história de oferecer, além do software como serviço, que é o SaaS, dos nossos produtos que a gente já tinha, oferecer o RaaS, que é o hardware como serviço, embarcado dentro do equipamento da catraca, né, que está lá na ponta da obra, e com os equipamentos de IoT que nós desenvolvemos e colocamos ali dentro, que nós integramos o controle de acesso com toda a plataforma de gestão de terceiros, que é o JED4. E era uma busca muito grande da construtora poder ter essa integração, porque ela tinha um problema muito crítico e agudo de não conformidade dessa documentação e que gerava um custo indireto para ela muito alto, né? E ainda para algumas construtoras que não têm toda essa organização e essa logística para rodar esses processos, ainda incorrem em problemas muito complexos de são multas, né, que elas têm, e problemas de passivos depois que as obras terminam, né, que tem um valor muito significativo, e que com a implementação hoje, por exemplo, do JED4, a redução desse tipo de problema é muito alta, tem um benefício muito forte. Então, a gente, atrás de resolver essas dores que apareceram nesses últimos anos, dentro do panorama que nós estávamos ligados, a gente correu atrás e colocou no mercado, disponibilizou no mercado esses produtos. Que tem bastante tempo e dentro dessa cronologia. Tá, entendi, bacana, uma jornada bem interessante. Só duas perguntas para esclarecer a questão de produtos. Na questão de projetos, do Autodoc Projetos,
quando você fala que vocês estão indo para o Autodoc for BIM Collab, então ele abre espaço para você trabalhar com os modelos BIM dentro do Autodoc, é isso? Exatamente. Ele abre espaço para que nós sejamos mais do que uma extranet, mas que o espaço que nós estamos abrindo é para que o usuário interaja com o modelo BIM e ele aproveite todo esse conjunto de informações, né, do BIM, do information, que ele tem disponível dentro do modelo, né, que são os objetos que estão lá presetados, que é ele pode ter as compatibilizações dele a partir desses arquivos, ele pode ter, a partir dos clashes, ele pode abrir ocorrências e fazer todo o tracking desse acompanhamento, e ele ter tudo isso dentro de uma única plataforma, que é a proposta do nosso produto do For BIM Collab, é justamente que o produto seja uma plataforma, onde ela vai envolver a parte web, que o cliente hoje ele já pode contratar e já está funcionando, que é o For BIM. Ele vai poder utilizar em breve os plugins de Revit e de Navis, que nós estamos acabando de desenvolver. O de Revit está pronto, já está em teste, o de Navis, em breve, ele vai estar em teste também. Ele já pode, dentro hoje do próprio sistema web, ele fazer importações de BCF e ele interagir dentro desse processo de abertura de ocorrências e ele fazer esse tracking que está ocorrendo. Enfim, e a parte de mobile que vai sustentar toda essa estrutura de web, plugin, importação de BCF, e o mobile para ele conseguir fazer esse controle mais interativo. É por isso que esse conceito ele vem para atender o BIM como um conceito de plataforma. Perfeito. Tá, e outra... complementa, Thiago, por favor. A gente está falando muito também sobre colaboração, né? Então, como Perfeito. A plataforma do Autodoc pode ser algo que os projetistas e os agentes de todo esse processo podem interagir, e não só indo até o Autodoc, mas o Autodoc também indo até as ferramentas que eles utilizam. Então, nosso intuito é realmente disseminar isso em mobilidade, em web, em plugins, como a Ana disse, né? E provendo uma grande plataforma aí de desenvolvimento desse processo atual. Entendi, perfeito. E outra dúvida que eu fiquei, só para esclarecer quem está nos assistindo, quando você apresenta o GED4, que é gerenciamento de terceiros, né, os empreiteiros que entram na obra, etc. e tal, isso tem, que é uma exigência, você vai, na verdade, controlar a documentação dos empreiteiros que entram em obra, e é uma exigência do Ministério do Trabalho, não é? Isso tem uma validação no Ministério do Trabalho? O Ministério do Trabalho reconhece, se a consultora apresentar as evidências desse software, isso já está reconhecido como válido pelo Ministério do Trabalho? De certa forma, sim. Não com uma chancela, efetivamente, o comunicado oficial, mas a gente já passou por mais de 250 canteiros que já tiveram essas auditorias do Ministério do Trabalho, e é muito interessante, porque hoje até os próprios fiscais do Ministério do Trabalho, quando eles chegam em alguma obra que não tem o GED4, eles mesmos recomendam, falam, olha, seria mais organizado se vocês tivessem uma ferramenta do tipo do GED4. Eles não podem recomendar, né, nenhuma marca, mas para a empresa se organizar melhor e eles poderem fazer as fiscalizações numa ferramenta que traz todo o histórico de documentações. Então, a ferramenta, ela já está, vamos dizer assim, ela já está consolidada aí, ela é, inclusive, recomendada. Perfeito. Uhum. Ô, Tiagão, vamos lá. Então, para botar tudo isso de pé, vocês fazem todo o desenvolvimento interno, não é? Você tem um conjunto aí, colaboradores forte, você está à frente desse desenvolvimento. Como é que é isso do ponto de vista tecnológico? Você tem, de um lado, uma equipe de desenvolvimento, né, de software, você precisa contar com programadores de alto nível, reter aí talentos para fazer isso, e é uma infraestrutura complexa, certo? Hoje, se há algo relevante, né, em
em empresas desse tipo de desenvolvimento é infraestrutura. Cada vez mais a tecnologia muda a cada mês, a cada 15 dias, a cada dia, né? Como que você tem conduzido esse trabalho de desenvolvimento e infraestrutura? Eu acho que, em primeiro lugar, até pegando um gancho no que a Ana comentou, nós temos vários propósitos aí, mas sempre com foco na resolução do problema do cliente, né? Então, independentemente de usar ou não tecnologia, né, tecnologia é um grande meio de resolver várias coisas, obviamente, mas o nosso intuito é enxergar o benefício no final. E, para isso, a gente, ao longo desses anos, a gente amadureceu muito, primeiramente em termos de gestão, em termos de processos internos, em termos de fluxo de trabalho, para depois a gente começar a crescer em termos de tecnologia, porque não adianta a gente ter profissionais focados em aprender se a gente não der um direcionamento para isso. Então, temos aí grandes profissionais, grandes pessoas que estão engajados, porque eles reconhecem qual é o propósito da empresa, e no Autodoc nós usamos muito da autonomia, nós damos autonomia para as pessoas correr atrás dos desafios, e a gente sempre faz ciclos de aprendizado, trabalhando com pequenos experimentos, para que a gente consiga errar cedo para aprender rápido com aquilo que a gente errou, né? E acho que isso tem funcionado, a gente tem cada vez mais aprendido tecnologia, testando tecnologia, algumas acabam não dando tão certo, mas outras, grande parte delas a gente consegue utilizar para resolver diversas situações. E a infraestrutura é um grande desafio hoje, né? É um grande desafio porque, como o termo cloud é muito conhecido atualmente, a gente vê assim, algumas empresas, alguns processos não utilizando isso da forma mais correta. Então, o que a gente tenta fazer dar fazer uma governança em cima de tudo isso, entender assim, como a infraestrutura pode potencializar qualquer tipo de solução que a gente pretende entregar para o mercado. E eu acho que isso tem acontecido bem nos últimos anos. Agora a gente tem muitos recursos interessantes aí para implementar nossas soluções, e juntamente com esse aprendizado que a gente acaba tendo constantemente aí com os nossos profissionais. Entendi. E o desenvolvimento do pessoal, você faz todo internamente, você recruta você pega o programador júnior e faz o desenvolvimento interno, você já contrata os programadores sêniores. Como é que é esse desenvolvimento de pessoas que você faz para eles estarem alinhados ao propósito e ao negócio do Autodoc? Antes de mais nada, a gente procura sempre contratar pessoas que entendam, primeiramente, qual a filosofia da empresa, e nós temos aí diversos tipos de segmentos e disciplinas dentro da área de tecnologia, e a gente sempre aplica conceitos de aprendizado coletivo. Esses aprendizados, eles seguem uma premissa de eu ter vários líderes que ajudam a gente a disseminar conhecimentos. A gente tem planos aí de como cada um pode se desenvolver dentro da sua área de atuação, sempre conectando o propósito da empresa com tecnologia, né? E a gente também foca no seguinte: não só entregar demandas e fazer demandas e isso ser uma coisa desconectada, sempre a gente olha o todo, né? Então, como esse profissional ele pode agregar no processo do Autodoc, aprender por si só, mas também entregar isso como um benefício para a empresa, né? Entendi. E também nesse mundo da tecnologia, da formação e tal, existe muito as tais metodologias ágeis, né? Que você vai muito a Scrum, uma série de terminologias. Vocês têm se apropriado desses conceitos e implementado dentro da empresa? Sim, a gente tem o Thiago é o nosso grande cérebro pensante com relação a tudo isso. E a gente tem um processo hoje está bem, como é que fala, consolidado por meio do Scrum que começou há 7 anos atrás, né, Thiago? Que a gente começou com isso e ele se desenvolveu. Hoje a gente usa Kanban e processo para medir o nosso throughput lá, direto das nossa frente da linha de fluxo, né? O Thiago consegue explicar para a gente aí.
Para a gente foi um grande aprendizado. Começamos aí há muito tempo atrás, há mais de 7 anos com o Scrum, que é uma metodologia ágil, né? E tudo isso começou dentro de times de desenvolvimento. Então, como tudo no Autodoc, por intermédio das pessoas que estão lá hoje, a gente conseguiu aprender e disseminar isso. E nós usamos esse aprendizado dentro da camada de desenvolvimento para fazer um spread para todo o nosso processo. Hoje, eu considero que nós temos uma agilidade de organização, né? Não só agilidade em termos de times, mas nós temos uma empresa que tem um pensamento direto num único propósito, é o pensamento sistêmico, né? Então, por intermédio de Kanban, então utilizamos o método Kanban para gerir todo o nosso fluxo, não só técnico, mas todo o nosso fluxo de concepção até a entrega final para o cliente. Não importa se a gente está falando de demanda de infraestrutura ou demanda de produto, efetivamente, mas nós temos hoje um processo muito bem organizado, pautado nesses métodos. Esses métodos, eles têm, nos últimos anos, agregado muito para a gente, né? A gente tem crescido muito como empresa, como maturidade mesmo, e puxando todos os departamentos da empresa hoje para um único objetivo. Perfeito. Ok, então, tecnologia, ok e tal. Vamos pensar assim, quem hoje é o cliente do Autodoc? É a incorporadora, é a construtora, é o projetista, é o empreiteiro, né? Quem é o cliente? Explica um pouquinho. Você tem o cliente e você tem o usuário, né? Quem usa o sistema. Só para quem está nos assistindo entender. E quantos clientes e quantos usuários vocês têm do sistema? Só para dar uma clareada nisso. Os clientes, muitas vezes, eles são até mesmo os mesmos clientes em produtos diferentes, só que é interessante até na nossa linha de cliente explicar que a gente tem produtos no Autodoc que nós chamamos internamente de produtos de ciclo longo, onde o cliente contrata o produto e ele não tem tempo, não tem prazo para terminar aquele produto, então ele pode ser um cliente nosso longo por muito tempo, é o quanto nós vamos ser capazes de fazer inovação naquele produto para o cliente permanecer. A gente acredita nessa política, e nós temos produtos de ciclo curto, como, por exemplo, o próprio Jet4 e FVS, que eles são produtos que são contratados pelo período do ciclo da obra, ele inicia quando a obra começa e ele acaba quando a obra termina, né? E aí o cliente é a construtora? O cliente hoje a obra. Para esses produtos de ciclo curto, com certeza o cliente hoje ele só a construtora. Para os produtos de ciclo longo, como qualidade e projetos, nós podemos ter aí a construtora, como também a incorporadora, né? Muitas vezes a incorporadora, nos projetos que ela está disponibilizando, ela faz questão de ter o controle de toda essa área de conhecimento dos projetos, então ela tem internalizado isso dentro dela. Então, hoje, os nossos, vamos dizer assim, clientes são as construtoras incorporadoras, eles são que pagam pelos serviços, né? E os usuários, grande parte deles no Autodoc Projetos, que é onde nós temos maior quantidade de usuários, a gente deve estar chegando aí em ativos hoje, né, mais ou menos uns 150 mil. O que acontece? O usuário, a persona usuário do Autodoc Projetos são os projetistas, então estão divididos entre as empresas. E, na verdade, os grandes advocates do produto hoje, eles são as empresas de projeto, porque como eles são os usuários hard do produto, na verdade, quando uma construtora nova vai entrar no sistema, ou quando alguma incorporadora vai contratar, ele ainda não usa esse tipo de serviço, eles vão perguntar efetivamente para o projetista. E é ele quem indica ou não indica o melhor sistema que ele consegue trabalhar no mercado hoje, né? Então, ele é o grande diferencial de usuário. Já no Jet4, que é um produto que nós estamos aí, é um produto muito novo para a gente, nós estamos aprendendo muito com ele ainda também, mas é onde a construtora contrata pela obra, então muitas vezes o nosso cliente é a obra diretamente. Nós estamos com uma interação muito forte, cada dia mais crescente, com esse fornecedor de serviços lá dos canteiros, né? Tanto que no começo foi muito difícil colocar eles engajados no sistema,
E hoje, o que nós estamos vivendo é que eles mesmos estão começando a indicar o uso do GED4, porque eles perceberam que o sistema ele desburocratiza o processo de trabalho deles também. Ou empreiteiro, você fala. Isso, exatamente. Então, o que acontece? Nós estamos vivendo, a gente tem os usuários clientes, né, desses produtos, e as pessoas que utilizam, eles estão divididos aí entre hoje, grande parte dos projetistas nas diversas disciplinas, as empresas de consultoria também, então todo mundo que interage dentro dos projetos, e uma grande parte dos fornecedores de serviço hoje está também utilizando de forma, e são personas e que utilizam o Autodoc, no caso, já de fora. Interessante. Então, na verdade, você está pegando a cadeia produtiva toda. Você pega incorporador, você pega projetista, você pega construtor e está pegando o empreiteiro também. Sim. A experiência do já de fora está nos levando para isso. Está faltando só os fabricantes de materiais. Daqui a pouco está chegando lá. Precisa pensar no desenvolver. Inovação, desenvolver um outro produto, hein, Tiagão? Para a indústria de materiais. Legal, interessante. Queria levantar, entrar em dois outros assuntos aqui, né? Um deles é referente à questão voltar para o assunto do BIM, né? A gente tem falado muito em BIM, no setor da construção, aí vem o BIM, antes da crise de 2014, a gente, no boom do mercado imobiliário, teve um avanço do BIM, as empresas investiram, etc., aí veio a crise, desmobilizou o BIM, aí com a própria rede construção digital, que a gente impulsionou a partir de 2018, o movimento do BIM vem se intensificando, não é? Como é que vocês veem esse movimento do BIM no setor da construção e quais os principais desafios o Autodoc está desenvolvendo, né? O Autodoc for BIM Collab e tal. Como é que vocês veem os desafios para o desenvolvimento do BIM, os macro desafios, não é? Aí, dá uma olhada macro. Ok, assim, o BIM é um assunto muito vasto, tem muitos doutores BIM aí, né, que já navegam no mercado há muito tempo. Enfim, a nossa proposta é efetivamente oferecer tecnologia para que as pessoas utilizem melhor as ferramentas de construção aí dos seus modelos e que elas interajam melhor entre elas, só que usando de forma mais integrada do que até essas próprias ferramentas elas proporcionam. Então, assim, tem um desafio para a gente muito grande dentro do Autodoc, que é conhecer o conceito, né, que nós estamos como o Thiago falou, assim, a gente tem uma política muito forte de aprendizado interno e de disseminação entre as pessoas que estão lá desse aprendizado. Então, nós estamos num momento aí, nós estamos há mais de 2 anos num aprofundamento de conhecimento dos conceitos BIM, como o conceito para desenvolvimento de projeto, e só que nós temos que aliar tudo isso ao nosso negócio, que o nosso negócio é tecnologia, entender como é que essas duas coisas funcionam. Nós temos percebido que, em tempo que a tecnologia também, ela vai, a partir do momento que cada vez mais ela vai se desenvolvendo, e ela vai ficando mais disponível para as pessoas, é lógico que o custo-benefício também de usufruir de tudo isso vai melhorando para o usuário. Isso também tem acontecido com relação ao BIM, e como ele também tem uma demanda de hardware pesado para que se use nos escritórios, isso também tem melhorado bastante. Então, vamos dizer que de 2014 para hoje, 2020, a gente tem uma mudança de cenário bem abrupta com relação a tudo isso que as pessoas hoje têm e que o mercado oferece, e num custo-benefício completamente diferente do que se tinha lá atrás. Então, isso é uma barreira que está sendo vencida. Obviamente que ela precisa correr um pouco mais para isso ficar mais, vamos dizer, isso ter um spread mais eficiente,
mas eu acredito que a tecnologia vai ajudar muito que tudo isso possa ser disseminado mais rápido, né? Então, tem toda essa parte de partido tecnológico que vai ficando mais acessível. Tem toda a questão de que tem ficado mais claro que o desenvolvimento, utilizando essa base de ferramentas, o processo burocrático, você tem um processo de aprendizado no início maior, que a gente percebe que as pessoas têm, mas o processo burocrático, a partir do momento que você manuseia corretamente as ferramentas, ele fica muito mais ágil. Então, tem toda uma questão da agilidade, do ganho aí, que é muito evidente, e a gente consegue perceber isso também aí pela evolução e o uso das ferramentas hoje. Até porque, assim, só fazer uma parte, a gente tem uma área nova também no Autodoc hoje, que é de Data Science, onde a gente faz o acompanhamento hoje também de como o usuário está interagindo com as nossas ferramentas, o que é que ele está utilizando mais ali no core do que a gente oferece no mercado, qual é o tipo daquele usuário, como é que a gente pode melhorar a experiência dele a partir de melhoria da nossa ferramenta, segundo aqueles critérios que ele está exigindo da ferramenta hoje. Então, nós estamos percebendo e fazendo estudos muito aprofundados no Autodoc Projetos hoje a respeito disso, e estudos muito aprofundados em clientes que usam esse sistema, mas é que eles têm arquivos que são BIM. Então, nós estamos tendo a oportunidade de entender um pouco mais essa lógica, até para oferecer produtos que são mais aderentes. Frente a tudo isso, a gente está vivendo aqui no Brasil uma questão também de moeda, que a maior parte das ferramentas que são de fora, que são BIM, elas são oferecidas por softwares que são de fora, e tem uma questão de câmbio que ela se tornou um pouco desfavorável aí para quem é o contratante, né? E o objetivo nosso é oferecer uma ferramenta BIM que ela seja de acordo com aquilo que o mercado ele tem disponibilidade, e a gente consegue alavancar ele para a maior quantidade de pessoas, né? Então, nesse trabalho todo no nosso desenvolvimento, a gente começou com o ForBIM como sendo uma plataforma onde, além de aportar o modelo lá dentro, o cliente já conseguia fazer um controle mais eficaz da questão dos modelos federados dele, das revisões e versões, ele tinha tudo isso, e agora nós estamos avançando para ele poder ter o controle também das particularidades, interagindo com os objetos que ele tem lá dentro do modelo dele. Então, essa é a proposta, e é o que nós estamos, por isso nós estamos ampliando o escopo do ForBIM para ele ser um ForBIM Collab. Então, hoje, o cliente que ele usa 2 softwares de fora e ele paga isso em dólar, ele pode resolver essa questão dele internamente aqui com o ForBIM Collab. E ele vai ter uma eficiência tão boa como se ele estivesse usando esses softwares de fora, num custo-benefício muito bom. Perfeito. Outro ponto que eu queria levantar, que é a questão dos ERPs, né? As empresas consultoras usam vários ERPs aí, mais sofisticados, médios, sofisticados, menos, mas todas elas, ou todas elas não, pelo menos boa parte delas têm um ERP. E aí a gente tem softwares como Autodoc, etc. E tal. Como que fica essa questão de integração de um ERP que a empresa tem com softwares tipo Autodoc ou softwares de planejamento? Então, às vezes eu vejo que a consultora ela tem várias ferramentas, ela tem que manusear o ERP, ela tem que manusear um software de planejamento, um de orçamento, um de projeto, um de qualidade, outro de assistência técnica e tal. Então, ela fica com aquela, vamos dizer assim, quantidade parafernália de software. Existe uma busca do ponto de vista de tecnologia que permita integrar isso e ela tenha uma integração, que ela permita fazer uma gestão mais integrada disso tudo? É possível isso do ponto de vista tecnológico? Tem um caminho, Thiago? Tem um caminho, sim. Nos últimos anos, a gente tem desenvolvido muito essa mentalidade voltada para a integração, porque a gente entende que, por mais que o Autodoc tenha uma visão de resolver os problemas e colaborar nos processos, a gente não vai ter condição de resolver todos os pontos.
Então, o que a gente propicia é que as nossas ferramentas elas tenham abertura para fazer integrações. Então, a gente tem uma camada na empresa hoje que atua diretamente nisso. Então, a gente tem recursos, tem tecnologias que a gente chama até de APIs, né, que é hoje um meio mais conhecido para você fazer qualquer tipo de integração. Então, o Autodoc atua sempre entendendo assim, qual que é a necessidade do cliente, e dependendo do grau de maturidade que ele venha a ter, a gente consegue fazer um projeto a 4 mãos aí bons, né, que atendam, que o Autodoc consiga entregar o valor, fazendo esse tipo de conexão com recursos já existentes. Né. E também Perfeito. Tem a oportunidade do Autodoc até voltada para, se nós temos os dados dentro da nossa aplicação, a gente tem relatórios e tem formas de entregar isso de um jeito mais amigável, vamos chamar assim. Mas se o cliente também quiser conectar a ferramenta dele de dashboard, alguma coisa nesse sentido, para tratar o dado e expor da maneira dele, a gente também entende que isso é totalmente possível, e até tem clientes que fazem isso, né? Perfeito. Então, acho que a conversa está boa aqui. Eu queria fechar com uma questão, que ela é um pouquinho mais ampla, e saísse um pouco do mundo Autodoc, mas sem saindo, mas não saindo. Mas um olhar mais generoso para o setor. Vocês estão lá na rede de construção digital, têm participado lá desde 2018 de todos os debates, né? A Ana já foi na missão Vale do Silício, já foi para Israel, já foi para a China e tal, tem uma visão internacional e tem a visão do setor, que é um pouquinho, o Thiago também, né? Vocês participam de todos os eventos em Las Vegas, lá na Universidade Autodesk, etc. e tal, são todos globalizados, né? Cabeça aberta e tal. Tem a visão internacional e nacional. Como é que vocês veem o estágio que nós estamos e desafios que nós temos no processo de transformação digital no setor da construção civil do Brasil? Até onde fomos e onde estamos e quais os desafios para os avanços? Pergunta não difícil, um pouquinho filosófica, mas é boa para o debate. Os dois têm que responder. Eu acho a pergunta eu acho ela é bem complexa, né? E às vezes perguntas complexas a gente tem só resolução com soluções complexas, enfim. Não, a resposta tem que ser simples. Para uma questão complexa é uma resposta simples, né, Thiago? Vamos lá. Do ponto de vista, assim, da nossa experiência nesses 17 anos, do jeito que a gente está vendo, a gente vê aí, viu muita coisa acontecer dentro das empresas, dentro dos canteiros, acredito que a evolução da digitalização até então, no setor da construção, ela foi modesta, ela poderia ter sido mais arrojada, enfim, de uma forma mais ampla. Nós, hoje, estamos posicionados como uma empresa o máximo especialista que a gente consegue ser dentro de um foco que está muito direcionado hoje, assim, no For-BIM e no GED4, e a gente quer manter esse foco a qualquer custo, porque até desenvolvimento tecnológico tem ficado, por mais que o que é ultrapassado, ele fica num bom custo-benefício, aquilo que é inovador, ele custa muito caro. Então, o custo do investimento, ele é muito alto, e a gente está sentindo isso hoje na pele. Então, nós somos especialistas, e o cliente do outro lado, às vezes, ele vê alguém com algum software especialista, enfim, atendendo alguma área específica, e ele chama essa empresa, e ele quer que essa empresa resolva muitos outros problemas que ele tem internamente, que, na verdade, o caminho seria áreas mais inovadoras da empresa, com esses desafios tecnológicos, de desburocratizar muitos processos que a empresa tem por meio desses desenvolvimentos, né? Então, a gente viu aí, até no setor da construção, um boom de startups que vieram, mas muitas delas muito focadas em
em resolver soluções que todas tinham um perfil parecido, ou que aquilo não estava muito de acordo com as dores da empresa. Acho que isso tinha que... São duas frentes, na verdade. Uma de fomentar essas empresas jovens para desenvolver soluções, mas para problemas bem reais, que estão ali, e que eu acho que tinha que ser mais fomentado para o setor, mas dentro de uma realidade, e algum partido tecnológico entre elas, ou alguma coisa que gerasse um movimento coeso para elas buscarem em conjunto, porque isso também fica mais um custo-benefício melhor, para elas buscarem em conjunto inovações para o setor, mas também com um foco direcionado de resolver problemas. Então, tem que ser a partir de resolver problemas e buscar solução com foco. E eu acho que a tecnologia também precisa disso. Se não tiver isso, as empresas não conseguem. Mas eu acho que precisa dar um passo aí um pouco mais arrojado, né? As empresas precisam se movimentar mais, porque tem uma demanda grande, reprimida em muitos processos que eles poderiam melhorar muito, ter muito mais eficiência do que as empresas oferecem hoje. Perfeito. Muito bom. Tiagão, aí, de 0 a 10, aquela resposta de solicitação de engenheiro, de 0 a 10, quanto que você daria para o processo de transformação digital? Não, mentira, não precisa dar nota, não. Qual a sua visão? Bom, em primeiro lugar, falando especificamente sobre tecnologia, entendo que o Brasil tem um potencial de tecnologia muito grande. Você vê em todas as feiras do mundo inteiro, um grande percentual de brasileiros que vão atrás, vão buscar inovações e trazem isso para cá, em termos de tecnologia. Só como a Ana disse, né, infelizmente no setor da construção, acho que a gente está um pouco para trás ainda. Tem muita coisa represada para a gente explorar, para a gente utilizar para resolver diversos tipos de problemas, né, e aí uma das missões do Autodoc é isso, aproximar essas duas coisas, a necessidade que as empresas têm desse potencial que a tecnologia oferece. E uma coisa que ao meu ver, assim, tem ajudado muito é a aceitação das empresas, e a aposta em empresas como a Autodoc, que são especialistas. Porque o que a gente via no passado era uma barreira muito grande, a gente não conseguia comercializar o software porque o TI das empresas não confiava que alguém de fora pudesse entregar uma boa solução, segura, como a gente pratica hoje. Então, à medida que isso foi sendo quebrado, a gente conseguiu mostrar que, dando o papel correto ali para o especialista, as empresas tinham benefício disso. Então, eu acho que é uma porta de entrada, e a partir disso, aos poucos, eu acredito que a construção vai começar a usufruir um pouco mais de recursos tecnológicos e evoluir cada vez mais. Muito bom. Então, até queria fazer uma parte, que o Thiago, num ponto muito importante, que é um ponto que eu acho que vai ter uma necessidade que pode ser crescente daqui por diante, que é a aderência à LGPD, né, a Lei Geral de Proteção de Dados, aí, porque nós estamos com uma consultoria no Autodoc desde o final do ano passado, e estamos entrando em compliance aí com os requisitos da legislação e do que ela impõe para o nosso negócio, porque tudo que você hoje vai oferecer para o mercado, você está sujeito aí à sanção que a lei ela vem e é pesada. Sim, exatamente. LGPD, aliás, é um dos assuntos que nós vamos tratar agora no segundo semestre na Rede de Construção Digital, será o assunto da LGPD. Então, estamos fechando aqui o nosso papo, quem é quem na Rede de Construção Digital? Autodoc. Conheceram a fundo quem é o Autodoc, by os dois sócios fundadores, Ana Cecília e Tiago Silva. Então, é isso. Muito obrigado pelo papo, Ana. Muito, Tiago. É isso aí. Terminou. Namastê. Bye, bye. Tchau. Obrigado. Valeu.